Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora, você irá assistir a palestra proferida pelo professor Dr. Leonardo Ramos Paes de Lima do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre os impactos ambientais causados por metais tóxicos. Esse é um assunto, né, tão relevante e, ao mesmo tempo, preocupante. Então, gostaria de agradecer aí aos organizadores do primeiro Congresso Internacional Sapienza, principalmente em nome da Rosana Gonçalves. É uma parceira, uma amiga, então fico muito agradecido e gratidão a todos aí. Meu nome é Leonardo Ramos Paes de Lima, eu sou bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado em Agroquímica e tenho doutorado em Bioquímica Agrícola, né, pela mesma instituição. Eu atuo na área de produtos naturais e pesquisas ambientais, né, e atualmente eu sou coordenador do curso de Engenharia Química do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste, e também sou professor de toxicologia na Faculdade de Medicina de Ipatinga, Univasso. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. E aí, a gente vai discutir um assunto importante, muito importante aí para a gente e para as futuras gerações que vão vir, deixar um planeta ambientalmente saudável aí para todos. E esse tema é um tema que vem de encontro, ao mês que a gente está vivendo, porque dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, isso tem uma relação muito grande. E aí, eu gostaria, então, de discutir um pouquinho com vocês a respeito, então, de metais tóxicos. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas ainda falam metais pesados, e qual que é a diferença, entre a gente ter metais pesados e metais tóxicos? Qual que é essa diferença? E por que a gente prefere hoje falar de metais tóxicos ao invés de metais pesados? Porque os metais pesados a gente já tem uma longa data aí que a gente fala sobre metais pesados, mas hoje prefere-se falar sobre metais tóxicos. Então, só para a gente entender um pouquinho sobre isso aí, eu trouxe uma tabela periódica bem ilustrativa. E aí, o que a gente fala? O que seriam metais pesados? Então, todos os metais que têm uma massa atômica maior, então, a partir de titânio, vanádio, cromo, então, esses metais aqui, essa região aqui, são considerados metais pesados. Então, quanto maior a massa, mais pesado ele é considerado, e aí a gente chama isso aí de metais pesados. Só que o seguinte, nem todos os metais pesados são tóxicos. Então, é uma coisa que a gente tem que discernir. Então, por exemplo, quando a gente pensa no ouro, platina, esses elementos e esses metais, eles são inertes. Então, eles sendo inertes, normalmente eles não vão interagir com praticamente nada e muito menos com sistemas orgânicos. Então, eles não vão ser metabolizados, enfim. Então, a gente não tem uma toxicidade elevada disso aí. E depois nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão aí de toxicidade, o que é isso. Mas, então, eu tenho metais pesados que muitas vezes não são tóxicos. Então, é preferível hoje falar em metais tóxicos ao invés de metais pesados. Okay? Então, os metais tóxicos são aqueles metais em que uma pequena quantidade ele já causa uma certa toxicidade no organismo. E aí, só para a gente entender, então, um pouquinho o que significa essa toxicidade, e aí a gente tem que pensar o seguinte, apesar de eu ter falado lá que alguns metais pesados não são tóxicos, mas tudo causa toxicidade, tudo. Depende da quantidade. Então, e aí eu vou discutir um pouquinho com você sobre isso. Então, uma frase já muito antiga, falado por Paracelso. Paracelso foi um iatroquímico, podemos chamar assim. Ele viveu de 1493 a 1541. Então, ele já falava naquela época. E é uma coisa ainda que a gente continua falando, que todas as substâncias são venenosas, todas. Então, tudo é tóxico. Não há uma que não seja tóxica.
né? A dose correta, né, para ser tóxico ou não, ou para ser benéfico ou não, é que diferencia um veneno de um remédio. Então, também eu posso utilizar essas ditas substâncias tóxicas, às vezes, para tratar, né? Então, isso vai depender da quantidade. É claro que eu tenho outros fatores aí associados a isso, né? Não só a concentração, mas o organismo, enfim. Então, a gente tem vários outros, né? A forma como a espécie está. Então, muitas vezes, quando a gente fala de metais, eu posso ter o metal na forma nativa, né? Na forma sólida, na forma de metal mesmo, né? Com que a gente chama de inox zero, mas eles podem estar oxidados. Então, eu posso ter metais aí na forma de íons. Então, às vezes, na forma de íons, normalmente é uma forma mais tóxica para esses metais, né? Mas aí a gente tem que pensar isso. Toda substância é tóxica, então vai depender da quantidade. Então, eu posso utilizar ela por um benefício, né, da saúde, dependendo da quantidade, e se eu ultrapasso essa quantidade, eu já começo a ter uma espécie tóxica. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né, eu coloquei um exemplo do oxigênio, que o oxigênio é essencial à vida, né? Então, ele precisa, né? Ele é essencial para manter a vida de qualquer organismo aeróbico. Ele puro na atmosfera, ele é extremamente danoso para qualquer mamífero, pois consome rapidamente o ácido aminobutírico, que é um moderador da transmissão nervosa cerebral. E, como consequência, se produzem graves alterações nervosas que levam à convulsão e à morte, né? E eu peguei o exemplo do oxigênio porque a gente está vivendo um momento aí muito, muito ímpar, né, na história da humanidade, né? Nós estamos aí com o Covid-19 e muitas pessoas precisam utilizar oxigênio, né? Então, a gente sabe que o oxigênio no ar está numa proporção mais ou menos de 21%. Isso aí é o ideal para, né, para a vida no planeta. Se a gente diminui essa quantidade, ou se a gente aumenta essa quantidade, isso também começa a gerar alguns problemas, né? Ainda mais uma quantidade maior. Então, as pessoas, quando muitas vezes que elas precisam de oxigênio no hospital, às vezes a gente tem que dar uma dose que a gente chama de dose de ataque, né? Uma dose superior, às vezes chega até 100% só de oxigênio, né? Mas isso é danoso? É danoso, porque isso aí vai oxidar, mas às vezes eu preciso disso para o organismo começar a reagir. Mas não se pode deixar a pessoa no oxigênio por muito tempo, porque isso causa outros problemas, como, por exemplo, as fibroses pulmonares, né? Então, são problemas acarretados aí pelo uso de oxigênio. Então, por isso que eu estou falando, todas as substâncias são tóxicas, então vão depender da quantidade. E o que eu chamo de metal tóxico são aqueles metais que, quando a gente ingere ou quando está, né, no ambiente, numa determinada concentração baixa, numa baixa concentração, ele já começa a causar uma certa toxicidade. Ok? E aí, para a gente definir o que é tóxico ou não, a gente tem um conceito, né, clássico, é a DL50, que é a dose letal, né, dose letal de 50% de uma determinada população. Então, se eu tenho uma concentração de uma determinada substância e essa concentração mata 50% de uma determinada população, então a gente configura isso aí como a DL50 daquela substância. E é isso que vai definir o que é uma substância tóxica e o que não é uma substância tóxica. Então, trouxe aqui só um gráfico para a gente elucidar isso. Então, eu tenho aqui, né, um gráfico de dose versus porcentagem de animais mortos. Então, à medida que eu vou aumentando a minha dose, eu também aumento a população, né, que vem a óbito aí desse determinado animal aí. E aí, quando eu pego aqui, então, 50% do animal, eu tenho aqui mais ou menos que a minha DL é 35 miligramas por quilo daquele animal, né? A tabela ao lado me mostra isso aí. Então, ó, 30 miligramas mata 27%, já 40 mata 67%. Então, né, quando eu chego aqui, ó, né, então, entre esse 27 e 67, eu tenho, então, a dose ADL 50 daquela substância, né? Então, isso é só para a gente poder entender o que é a DL50. Então, a DL50 é a dose
capaz de matar 50% de uma população. Bem, e aí eu trouxe também, só para a gente poder elucidar melhor, algumas substâncias e a DL50 dessas substâncias, né? É claro que isso aí são, né, nessas condições, né, nesse tipo de animal, porque eu posso ter DL50 para outros tipos de animais também, enfim. Então, por exemplo, o álcool etílico, né, 10.000 miligramas por quilo, o cloreto de sódio, 4.000 miligramas por quilo, e aí a gente tem que entender o seguinte, quanto menor é a DL, mais tóxico é a substância, ou seja, então se eu tenho uma substância aqui, ó, a toxina botulínica, né, a toxina botulínica, a dose letal dela é 0,00001 miligrama por quilo, ou seja, eu preciso de uma quantidade muito pequena para matar 50% de uma determinada população. Então, isso aqui é extremamente tóxico, né? Já o álcool etílico, ele tem a sua toxicidade, mas não é tão tóxico. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, ele é muito mais tóxico do que o álcool etílico, né? Então, ele é mais de 2 vezes mais tóxico do que o álcool etílico. Então, tem várias substâncias aqui, né? O sulfato ferroso, que é usado até para tratamento, dependendo do tipo de anemia, e principalmente para grávidas, né? Então, a gente dá sulfato ferroso. Então, o sulfato ferroso também tem a sua toxicidade, né? Sulfato de morfina, então tem alguns outros aqui, ó, estricnina, sulfato de estricnina, que já foi muito utilizado aí como agente para envenenar pessoas, né? Então, pode ser até que hoje seja também, né? Estricnina. Então, 2 miligramas por quilo é a DL dela. A nicotina, então a nicotina também, né, tem a sua toxicidade. Então, a gente tem várias substâncias aqui que tem a DL, né? Então, a toxicidade ela vai ser definida através dessa DL. E aí, né, quando eu tenho, então, essa DL, e aí é definido para rata, né, normalmente essa DL 50, que mata a população, 50% da população aí de ratos, a gente tem, então, uma categoria de extremamente tóxico quando ela tem uma DL 50 menor que 1 miligrama por quilo. Altamente tóxica, entre 1 e 50, moderadamente 50, 500, ligeiramente tóxica, 0,5 a 5 gramas já, então aqui já aumentou, né? E seria 500 a 5.000 miligramas, e praticamente não tóxico, de 5 a 15 gramas por quilo, e relativamente atóxico. Então, isso aí são uma categoria de toxicidade aí de substância. Então, para a gente falar que uma substância é tóxica ou não, eu tenho que me enquadrar dentro desses parâmetros aí. Bem, e aí, quando a gente fala de metais tóxicos, né, não metais pesados, mas metais tóxicos, a gente precisa entender o seguinte, eu tenho, né, como eu falei anteriormente, algumas substâncias que são benéficas também, né, dependendo da quantidade, ou melhor, tudo, né, dependendo da quantidade, pode ser benéfico ou maléfico, enfim. Então, a gente sabe que os seres vivos necessitam de pequenas quantidades de alguns metais, né, ou melhor, né, igual eu falei, íons desses metais, porque eles estão na forma, normalmente a ação deles é quando eles estão na forma oxidada, na forma de íons, né? E aí a gente pode falar alguns aí, por exemplo, cobalto, cobre, manganês, molibdênio, vanádio, estronço, zinco, né, que eles realizam funções vitais no nosso organismo. Agora, porém, quando a gente tem níveis excessivos desses elementos, eles podem ser extremamente tóxicos. E aí, uma preocupação que a gente tem, muitas vezes, a pessoa fala assim, a pessoa precisa de selênio. Ok, né? Não, tomar selênio é bom, né? Mas será que realmente aquela pessoa está precisando de tomar selênio? Ou não? Né? E qual é a quantidade? Qual é o déficit que ela tem? Então, é muito importante a gente entender isso, né? Como que está o estado daquela pessoa, para que a gente possa administrar substâncias aí que são benéficas ou não, dependendo do organismo da pessoa, da quantidade que aquela pessoa tem no organismo. Então, a gente precisa fazer análise. Nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo é igual. Teve um químico aí, que eu acho que todo mundo conhece, que ele tomava doses excessivas de vitamina C. A vitamina C também é uma vitamina que é muito
controvérsias, né? Ela faz bem, faz mal, mas isso vai depender da quantidade do organismo também. Então, esse químico, ele tomava uma quantidade 60 vezes maior de vitamina C do que é o preconizado, né, hoje, né, pela saúde, né, como dose normal, dose que precisa ser tomada. Então, isso é uma questão que a gente, né, precisa ter aí em mente, né? Bem, então, níveis, né, desse pode ser extremamente tóxico, e outros metais, né, por exemplo, que a gente chama de metais tóxicos, como mercúrio, chumbo e cádmio, eles não possuem nenhuma função dentro do organismo. Pelo menos até hoje não se conhece, não se sabe, né? Mas por enquanto não se tem. E a sua acumulação pode provocar graves doenças, sobretudo nos mamíferos, né? Em nós. E aí, uma coisa importante desses metais tóxicos, que a maioria deles, ou grande parte deles, bioacumulam, ou seja, eles não saem. Uma vez que eles estão no organismo, eles permanecem no organismo, e à medida que eu vou tendo contato com mais metais desse tipo, mais esses metais concentram no nosso organismo. Então, isso é uma outra preocupação também que a gente tem sobre esses metais tóxicos, né? Então, só para a gente falar um pouquinho aí do que é isso, o que é a bioacumulação e biomagnificação, na realidade, a gente tem uma cadeia, que a gente chama de cadeia trófica, né? Uma cadeia alimentar, e nessa cadeia alimentar, a gente tem que pensar o seguinte, né? Os produtores de energia, e que vai ser importante para toda a cadeia, né? São os vegetais, né? Então, os vegetais, as plantas, né, dominam o mundo. É verdade. Então, a gente precisa delas. Elas estão no primeiro nível hierárquico aí, né, o nível da cadeia alimentar, mas ela que produz toda a energia para todos os outros seres vivos né, que nós temos aí no planeta. Então, a gente tem os produtores, né, que é o primeiro nível trópico, que a gente chama, ele absorve a energia do sol, produz o alimento, né, produz energia aí para os diferentes níveis trópicos da cadeia alimentar. E aí a gente tem, né, no segundo nível trófico, os consumidores primários, que se alimentam basicamente desses produtores, né, dos vegetais. Nós temos, né, o terceiro nível trófico, que são os carnívoros, que se alimentam desses animais vegetarianos, né, do segundo nível. E aí, quando eu tenho esses metais, né, a grande maioria desses metais, eles vão se bioacumulando. Então, nós, seres humanos, estamos no topo da cadeia alimentar, a gente alimenta de tudo, né? A gente alimenta de vegetal, animal, enfim. Então, a gente está num nível que a gente no topo da cadeia. Então, tudo que esses animais ou esses vegetais acumulam vão se acumular na gente. Então, isso aí é o que a gente chama de uma bioacumulação. Isso vai sendo acumulado de vegetal, animal, até chegar nos seres humanos, né? E, claro, nessa cadeia a gente tem os decompositores também, né? Que vão decompor e vai voltar isso para o ambiente e o ciclo vai continuar. Mas o que a gente precisa entender é isso, né? Que a gente tem uma bioacumulação desses metais nos organismos. Então, uma vez que eles estão no organismo, às vezes na planta ou no animal, isso vai acumulando, não sai, não é metabolizado como um medicamento ou uma outra substância orgânica, por exemplo, porque muitas vezes a gente tem uma intoxicação, mas aquela substância ela vai sendo degradada e eliminada, né? Mas alguns metais tóxicos não, e na sua grande maioria, né? E aí esse é um problema sério que a gente tem desses metais tóxicos. Bem, e aí só para a gente ilustrar, isso aí é uma questão que a gente fala assim, mas se eu trabalho apenas com produtos naturais, né, com plantas medicinais, eu não vou ter problema, né? Então, é muito difícil eu me intoxicar. Então, isso aqui é uma reportagem, né, de 18 de janeiro de 2019. Essa reportagem aqui, né, chamou atenção porque essa artista plástica, Gillian Jensen, ela é bem naturalista,
E aí ela estava fazendo uma escultura, né? Uma escultura só com produtos naturais. Então, ela utilizava conchas de mexilhão que envenenavam pouco a pouco essa artista. Então, ou seja, ela trabalhou com conchas, né? Ela fez essa escultura aí durante 15 anos, né? E aí, ela utilizava basicamente para fazer essa escultura produtos naturais, né? Como conchas. E aí, ela utilizando essas conchas e aí trabalhando na escultura dela, ela foi ficando pouco a pouco doente, né? E com problemas, às vezes, neurológicos, e aí ela pensava que ela estava com uma doença degenerativa, né? E aí ela até falou, né, que ela queria terminar a escultura dela antes dela morrer, porque ela já contava com isso, né, que a doença, né, que ela pensava que tinha, né, cada vez mais piorava. Então ela falou o seguinte, ó, aí embaixo, ó, eu estava tão fraco, meu corpo estava tão debilitado que pensava, só quero terminar a obra antes de morrer. Então ela acreditava que ela estava com um problema neurológico, né? E os metais eles atuam nisso. Então só dela estar trabalhando com essas conchas, né? Ela começou a inalar, né, a poeira dessas conchas, tal, e esses elementos, essas substâncias, elas estavam sendo contraídas aí no organismo dela. Então, né, a gente tem que pensar nisso, né? Então, as plantas, elas estão no ambiente, elas vão extrair, né, esses elementos, e se eu tenho uma concentração de metais tóxicos naquele ambiente, ela vai estar absorvendo esses metais tóxicos. E muitas vezes, quando a gente utiliza uma planta ou utiliza alguma coisa que vem da natureza até, eu posso ter uma concentração alta ali de algum desses metais, de algum desses elementos, isso vai trazer uma complicação, né? E aí, uma das frases dela, né, ela falava o seguinte, ó, eu não conseguia seguir uma linha de pensamento, vivia uma confusão especial, então não podia girar um objeto nem entender onde podia colocá-lo. Eu estava zangada, perturbada, ansiosa, desesperada e com instintos suicidas desesperadores. Então, isso aí foi uma frase dela. E qual é o metal que tinha? Qual é a substância tóxica? Aí foi encontrado depois que no organismo dela tinha uma alta concentração de arsênio. E depois encontraram chumbo também. Então, essas substâncias, né, esses mexilhões aí, conchas, mexilhões, então ela trabalhava muito com conchas azuis, né, de mexilhões azuis, que viviam nas águas da encosta do Atlântico, no Canadá, e aí ela veio ter esse problema sério aí. Bem, então, né, então a gente está falando de metais tóxicos, e esses metais tóxicos, por que, né, até coloquei uma figura aqui de pilhas, né, por que a gente tem que, por exemplo, descartar pilhas no local certo, e a gente tem que ter um descarte correto, não só para pilhas, né, pilhas é um exemplo. Aqui tem muito metal tóxico, então aqui tem muita substância que vai causar dano ao meio ambiente, e esse dano vai ir para os vegetais e provavelmente vai chegar até a gente, né? Enfim, e aí uma pesquisa, né, né, feita até, né, nem sei se foi, é claro que foi uma pesquisa, mas foi publicada na Super Interessante, e o pessoal aí elencou, né, fez de 5 elementos químicos mais letais que a gente tem aí, né, e principalmente são metais, né? Então, a gente tem aí os 5 maiores, né, o mercúrio, arsênio, chumbo, antimônio e talho, né? Arsênio e chumbo lá, os dois que foram encontrados lá naquela artista plástica. Então, a gente tem 2 aí, né? Mas a gente tem, claro, isso aqui são 5, e ele falou nem de metais, ele falou de elementos. E nesses elementos estão os metais, né? Bem, e aí para a gente poder falar um pouquinho rapidamente de cada um desses metais, por exemplo, o mercúrio, ele é um metal extremamente tóxico aí, e o nosso organismo não precisa dele. O pessoal chama até intoxicação por mercúrio como doença de Minamata. Por que Minamata? Minamata é uma cidade japonesa, e aí nessa cidade japonesa existia, lá em mais ou menos 1930, uma indústria que lançava quantidades
sem qualquer tratamento naquela época, você não tinha uma preocupação muito ambiental. Então, ela despejava uma carga de mercúrio nessa baía, na Baía de Minamata, né? A baía ia para o mar, diretamente para o mar. E aí, claro, todos os pescadores, como a comunidade era uma comunidade litorânea, o pessoal consumia peixes, animais daquela região, né? E aí, né, só para a gente ter uma ideia, tínhamos que essa empresa descartou aí toneladas de metilmercúrio. Então, metilmercúrio, né, já é o mercúrio na forma oxidada, né, ligado aí ao metil, que é um composto orgânico, e aí isso causava, né, isso tem uma certa toxicidade. Então, ele descartava esse metilmercúrio nessa baía de Minamata, sem nenhum tratamento prévio aí, né? E aí só depois de 20 anos que começaram a surgir os sintomas de contaminação. Então, esse é o problema, né? Como eu falei lá da bioacumulação, quando a gente tem uma bioacumulação, né, a gente vai ter um problema tardio, né? É claro que a gente pode ter problemas agudos, mas normalmente esses elementos causam problemas crônicos, né? Depois de um certo tempo. Então, as pessoas estão em contato, igual, né, aquela artista, 15 anos ela ia fazendo escultura e provavelmente no final que ela foi piorando cada vez mais, enfim. Mas aí a gente tem um problema crônico por causa dessa bioacumulação. Então, essa doença, primeiro foi reconhecida nos pássaros, né, que perdiam a coordenação motora, então eles voavam lá de forma descontrolada e caíam no solo. Então, eles começaram a notar isso, né, que esses pássaros ficavam meio desnorteados aí. E começaram também a notar que os gatos, né, começaram a andar em círculos, espumando a boca, e aí, né, eles começaram a perceber que o ambiente tinha algum problema, né? E depois afetou as pessoas, né? E depois as pessoas começaram a ter sintomas, né? Principalmente nas famílias dos pescadores, que ingeriam os peixes, ingeriam os frutos do mar, que estavam altamente contaminados com o mercúrio lá. Então, é isso, né? Então, por isso que é chamado de doença de Minamata, porque é uma doença que vem realmente dessa cidade em Minamata, do Japão. Bem, um outro, né, que a gente já falou lá, o arsênio, ele provoca também, né, essas dermatites aí de contato. Então, além dele causar problemas internos, ele causa também problemas externos, né? Então, ele é bem distribuído. O arsênio está bem distribuído aí na costa terrestre. Ele é encontrado mais normalmente na forma de sulfetos em grande variedade de minerais. É utilizado como raticida, né? Alguns casos, né, utilizam ele como raticidas. Então, eu tenho, né, como fonte de contaminação minerais, rocha, solo, água, alimentos, animais, vegetais, enfim. E aí o problema que esse metal causa, claro, vai depender da quantidade de que é ingerido, né? Então, ele tem uma ação aí, principalmente no fígado, nos rins, ele atua como indicador, né? Um inibidor, na realidade, na respiração celular. Então, ele tem um problema muito sério. E aí, ele tem também esse caráter bioacumulativo, né? Então esse é um problema muito sério aí e causa, né? Igual a gente teve aquele caso lá da artista, ele vai causar problemas neurológicos, né? Ela ficou, né? Estava zangada, estava nervosa, com pensamentos suicidas. Então, isso é uma questão dos metais. Bem, um outro metal, o chumbo, né? Né, dependendo da quantidade de chumbo que a pessoa tem no organismo, ele começa, então, né, ter algumas aparências visíveis aí, como essas linhas de Burton, né? Que são essas linhas escuras aí que aparecem aí nos dentes aí, né? Entre o dente e a gengiva aí, e até nas unhas, né? Então, eu vou ter as linhas de Burton, que é característico quando eu tenho uma concentração muito grande desse elemento no organismo. E aí, né, tanto chumbo quanto mercúrio são elementos que a gente chama de xenobióticos, né? Então, eles não estão normalmente no organismo, então eles são adquiridos, né, fora aí. Então, não são normais a gente encontrar esses metais no organismo. Então, o organismo vai produzir, né, esses metais, e aí 90% do chumbo que é ingerido fica no sangue, né, e os outros, eles dividem em tecidos moles, como o fígado,
rins e sistema nervoso. Então, ele ataca também o sistema nervoso. A intoxicação aguda aí por chumbo, ele causa alguns sintomas, né, como sabor metálico, e aí eu tenho que tomar uma quantidade grande, né? Quer dizer, quando a gente tem, quando a gente se coloca presente numa quantidade razoável de chumbo, então eu tenho os efeitos agudos, né? Então, a pessoa sente esse sabor, né, metálico na boca, fraqueza, instabilidade, pode causar vômitos também, e numa intoxicação mais crônica, então, o pessoal chama, chamado de síndrome de saturnismo, que é a síndrome, né, provocada aí pelo chumbo. Então, são mais graves, né? Agora, também são mais fáceis de diagnosticar, mas causam também um problema muito sério no sistema neurológico. O cádmio, né, que é um outro problema aí sério, ele causa o que a gente chama de síndrome de Tai-Tai. O que é essa síndrome de Tai-Tai? O cádmio, como ele oxida também com NOx mais 2, igual o cálcio, né, o cálcio é mais 2, ele começa a deslocar o cálcio da estrutura óssea e começa a se localizar aonde que eu tinha cálcio na estrutura óssea. Mas como os tamanhos são diferentes, então ele começa a causar deformações na estrutura óssea da pessoa. E isso causa muita dor, muita dor. E aí as pessoas gritam muito por causa disso, e aí, né, isso também foi descoberto lá no Japão, e Tai-Tai significa dói-dói. Então, também é chamado de síndrome de dói-dói, porque dói muito, né? Então, isso aqui é uma pessoa que estava com essa síndrome de Tai-Tai, né, por causa do cádmio. E aí, isso aí foi descoberto, né, como eu falei anteriormente, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, né? A Rússia, nem na Segunda, foi na Primeira Guerra Mundial. Então, ela começou a aumentar a demanda por esse metal naquele país, né? Então, ela queria o cádmio, né? E aí, o Brasil o Japão como produtor né, de alguns elementos, então, na realidade, produzia, né? A Rússia estava querendo o zinco, e aonde eu tenho zinco, normalmente, aonde que se forma zinco na crosta, eu tenho também ali cádmio. Então, o que acontece? A Rússia estava precisando de zinco para fazer, né, os seus armamentos, enfim. Então, ela demandou muito zinco, e aí ficava cádmio, né, concentrado na mineração. Então, tinha uma mineração lá de zinco no Japão, e aí esse cádmio que ficou, né, nas barragens, que a gente tem uma barragem, né, um problema da barragem, eles começaram, então, a água, o arroz que era plantado pela comunidade japonesa ali, começou a ficar com uma alta concentração de cádmio. E as pessoas, como se alimentavam do arroz, esse arroz tinha uma quantidade de cádmio, então as pessoas começaram a ficar com um problema, né? Então, esse é um problema causado aí pelo cádmio, né? E até uma outra coisa curiosa é que lá naquele acidente lá nos Estados Unidos, da Torre Gêmeas, uma das preocupações que o pessoal teve depois, né, desse acidente, depois que as duas torres vieram abaixo, foi exatamente na contaminação de cádmio, porque eu tinha vários substâncias ou produtos, né, que eram feitos por cádmio nas torres gêmeas. Então, na produção, por exemplo, de pigmento, pilhas elétricas, então existia muito na torre, então o pessoal ficou com uma preocupação muito grande em termos do cádmio aí, né? Bem, e aí a gente tem alguns outros elementos que eu vou falar rapidamente, né? O cromo, né, que a maior preocupação é o cromo hexavalente, né? Então ele provoca algumas úlceras também, né, úlceras graves, tal. Né, e aí hoje, né, os curtumes antigamente utilizavam muito cromo, mas hoje a gente não tem, né, ou foi abolido aí o uso de cromo, mas o cromo ainda é o melhor substância para curtir o couro. Mas aí antigamente o pessoal não tinha essa questão ambiental, os rejeitos eram tudo jogado, então a gente teve vários problemas aí com cromo, inclusive
o cromo ele causa câncer, né? Então a gente tem um problema muito sério. Enfim, falando do acidente de Mariana, então a gente teve lá em 5 de novembro de 2015 o rompimento da barragem de Fundão. Todo mundo ficou sabendo. Então, isso aqui são números lá da barragem. Então, a tragédia de Mariana, então, ela produziu 62 milhões de metros cúbicos de lama, 41 cidades foram atingidas, nós tivemos 19 vítimas fatais. O acidente em Brumadinho, nós tivemos muito mais do que isso, né, em termos de vidas, mas esse acidente aqui de Mariana é um acidente de maior proporções ambientais, né? O de Brumadinho talvez seja um acidente de maior quantidade de vítimas fatais. Mas nós tivemos aqui também vítimas, né, diretamente. É claro que eu tenho, né, eu vou mostrar para vocês alguns problemas ambientais aí causados, né, ao longo do tempo, não imediatamente, né? Famílias que foram desabrigadas, 600, vegetação que foi destruída, 1.469 hectares, é uma quantidade enorme. Quantidade de desemprego, então, 23,5%, processos, né, que foram, né, 22%, e a previsão, né, de voltar tudo como era antes é no ano de 2032. Então, vai levar um bom tempo aí. Então, isso aqui é um documento, né, da Agência Nacional de Águas, né, que foi um documento produzido em 2015 ainda, que foram registrados aí, né? Então, eu tive uma quantidade aí de peixes, né, anteriormente, peixes mortos, lá 14 toneladas de peixe, fora outros animais também que foram prejudicados por isso aí. Então, isso aqui é uma foto, né, que quando essa lama foi para o rio, a oxigenação caiu muito, né, e aí tem algumas questões aí por que essa oxigenação caiu, né? Primeiro, pela quantidade de ferro que tinha, quantidade de manganês, né, que consumiu todo esse oxigênio na oxidação desses elementos aí, e também da turbidez, né? Por causa da turbidez aí você não tem a entrada de luz, enfim. Então você causa aí uma diminuição muito grande, né, do oxigênio que está dissolvido. Sem oxigênio, você vai ter uma morte mesmo imediata. O oxigênio é importante, né? Dependendo da dose. E aí, em 2000, isso aqui é de 2018, né? Uma reportagem também. Os exames constatam intoxicação por metais pesados em moradores de cidades atingidas pelo desastre de Mariana. Então, começa aí a surgir problemas ambientais aí gerados pela intoxicação desses metais. Né? Aí, em 2019 também, né? Pescados da foz do Rio Doce ainda está contaminado com metais pesados, diz estudo. Né? Então, isso aí a gente tem um problema sério. Bem, mas monitoramentos são feitos. Então, antes mesmo do acidente, a gente já tinha monitoramento tanto do IGAM, né, quanto do IEMA. O IGAM é um órgão do meio ambiente de Minas Gerais. O IEMA é do Espírito Santo. Então, como a bacia do Rio Doce, então, o acidente de Mariana ele impactou a bacia do Rio Doce. O Rio Doce nasce, né, em Mariana, Ouro Preto, nessa região aí, né, e depois ele vem desaguar lá no Espírito Santo, né, em Colatina, Linhares, Regência. Então, naquela região ali, ele deságua, ele vai para o mar. Então, ele nasce em Ouro Preto, né? É claro que eu tenho vários efluentes aí no caminho, até, né, em Mariana, ele não está como ainda Rio Doce. Ele vai virar Rio Doce depois de Ponte Nova. Então, depois de Ponte Nova, ele vira Rio Doce, e depois ele deságua aí no mar. E aí a gente tem, ao longo, né, da nascente do Rio Doce até o deságue dele, né, a foz, a gente tem aí pontos de coleta. Então, a gente tem ponto de coleta em Barra Longa, em Rio Doce, em Rio Casca, Marliera, Belo Oriente, Ipatinga, Periquito, Valadares, enfim. Então, foi se fazendo, né, é feito o monitoramento. É claro que depois desse acidente, a quantidade de pontos amostrais aumentaram muito, né? E aí, esses dados, então, eles foram disponibilizados. Então, só para a gente ter uma ideia aí de alguns desses elementos aí no ambiente.
Então, eu tenho, por exemplo, o mercúrio, né? Isso que é um gráfico que foi feito, e aí nós fizemos um levantamento, né? E isso com monitoramento ambiental mesmo, né? De órgãos oficiais. Então, a gente fez uma verificação de um período pré-acidente de Mariana, pós-acidente num tempo seco e pós-acidente num período chuvoso, para ver como que estava se comportando essa concentração de metais pesados aí no ambiente. Quando a gente analisa o mercúrio, então isso aqui é a análise do mercúrio, essa faixa aqui embaixo é o que é preconizado pela CONAMA, né, o índice, então eu preciso ter aqui de mercúrio lá, menor que 0,002 miligramas, né, por litro desse contaminante aí no ambiente. Então, quando a gente analisa o mercúrio, olha lá, o mercúrio antes ou depois do acidente, ele sempre foi alto no Rio Doce. Né? Então, isso é uma coisa preocupante. O desastre ambiental não alterou o nível de mercúrio, mas ele já é um nível alto, bem alto, 0,2 que eu tenho de concentração de mercúrio aí no Rio Doce. Bem, por que disso? A gente sabe que essa região Mariana, Ouro Preto, ela é rica em ouro. E aí o pessoal faz extração de ouro, apesar de hoje ser proibido, mas ainda faz extração de ouro no Rio, né? E aí essa extração de ouro, ela utiliza o mercúrio. O mercúrio é um dos principais agentes para retirar o ouro do ambiente. Então, até hoje, a gente tem, né? É claro que eu tenho aqui só dados de 2016, mas eu tenho dados mais recentes que mostram que esse nível continua a mesma coisa. Então, é um nível constante de mercúrio, porque a extração ainda de ouro continua no Rio Doce. E isso, né? E o mercúrio, nós vimos lá o problema que dá o mercúrio, né? O arsênio, né? Ele também é um elemento natural daquela região. Então, isso aqui foi um artigo publicado na revista da Escola de Minas em 2004, né, antes do acidente, o acidente foi em 2015, que mostra que o arsênio está presente nas regiões subterrâneas de Ouro Preto, né, no quadrilátero ferrífero aí de Ouro Preto. Então, eu tenho o arsênio, né, a fonte de arsênio, eles estão em rochas que hospedam depósitos auríferos sulfetados, que são as rochas que nós temos aí na região de Mariana, Ouro Preto. Então, a gente tem arsênio naturalmente aí. O grande problema da mineração é isso. O grande problema da mineração é que ela vai nessas rochas, elas retiram o que elas querem, no caso aí é o ferro, né? E alumínio também, eu tenho alumínio aí na região, então o pessoal retira isso e vai concentrando os outros elementos que estão lá. E aí, ao concentrar esses elementos, a gente gera um impacto ambiental muito grande. Então, o arsênio, a gente pode perceber que essa linha azul aqui, ó, é pré e a alaranjada é pós. Então, tanto antes como depois do acidente, eu tinha concentrações lá grandes de arsênio, né? Depois do acidente, eu tive problemas maiores, né? Que foi aí, que a gente pode ver aí ao longo do rio, então esse aqui é ao longo do rio, então esse nível de arsênio aumentou aí após aí o acidente de Mariana. Então, isso mostra que a gente teve um descarte muito grande de arsênio no ambiente que causa problemas, né? Que a gente já viu. Esse aqui é o chumbo, né? Então, o chumbo aí, né, pós-acidente, em 2015, pós-acidente também, nós tivemos um aumento dele aí ao longo do rio, né? Principalmente mais próximo aí. E no tempo chuvoso, né, nós temos inicialmente um aumento também, porque a chuva ela faz essa lavagem, né, e joga esses elementos de volta ao leito. Então, quando a gente teve o desastre, a gente aumentou muito o leito do rio, né, e aí, claro, isso foi diminuindo, secou, ficou nas margens, aí a chuva vem, lava e joga isso para o rio novamente. O cádmio, né, o cádmio, não tivemos muito problema com o cádmio, então ele tem a concentração dele também é constante e abaixo dos níveis que são exigidos aí pelo CONAMA. O cromo também, não tivemos muitos problemas, o cobre também não. O níquel nós tivemos, né, um aumento de níquel aí após o acidente, mas nada tão preocupante. Só que preocupa aqui, como eu falei, são elementos que bioacumulam. Se eu tiver um aumento dele e continuo tendo um aumento dele, isso vai sendo acumulado em plantas, em animais, e aí quando a gente ingere já está numa concentração alta, né?
Então, mesmo que seja em concentrações baixas, mas no Ocidente nós tivemos um aumento da concentração dele no ambiente aí de níquel. O zinco também, né, tivemos um gráfico aí. O manganês, né, na nossa região aqui, nós temos uma concentração muito grande de manganês no solo, né? Mariana, Ouro Preto, eu estou no Vale do Aço, então a gente tem, né, uma concentração grande de manganês natural no ambiente. Isso é até um problema para as empresas, né, para a Copasa, no caso aqui, outras empresas de tratamento de água, que elas não conseguem, conseguem, né, mas fica caro, retirar o manganês da água. E o manganês, ele traz sérios problemas neurológicos aí. Né, o alumínio também, nós tivemos um problema aí com alumínio. Ferro, claro, né, a gente tem o ferro aí. E aí é só para a gente depois, né, ver como era antes, né, a barragem e a cidade Bento Rodrigues, que foi a cidade atingida, né, que estava logo depois aí da barragem. Bento Rodrigues fica em Mariana. Então, antes, as fotos antes, aqui é do relatório oficial da Agência Nacional de Águas, e depois, né, como é que ficou o ambiente aí após esse desastre. Bem, pessoal, então, né, é isso, né, que eu queria passar para vocês de informação. É claro que tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo é curto. Eu sei que eu estourei um pouco o tempo aí, mas espero que seja útil essas informações para vocês, né? Agradeço mais uma vez aí a vocês, gratidão né, aí perguntas aí eu acredito que o pessoal vai enviar, e depois, se vocês quiserem também enviar para o meu e-mail para a gente poder discutir o que eu souber, né, responder para vocês, tá joia? Fiquem com Deus, né? Um forte abraço e um bom evento aí. Valeu, pessoal. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.